A gente vai ler hoje um trechozinho de João 1, fica, né? Pode ser. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós temos recebido da sua plenitude, graça por graça. Pronto. Então, assim, o nosso texto hoje, né, que está lá em João 1, ele começa falando da luz, né, a luz verdadeira. E eu queria começar falando do oposto da luz, que é a escuridão, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou em algum momento ficar num lugar escuro, né, completamente escuro quando falta energia, né, e é uma situação desagradável, né? A gente, se precisa andar, vai tateando, né? Pra gente não se machucar, não bater em nada. A gente não consegue fazer nada, né? Logo a gente vai atrás de uma luz, uma lanterna, uma vela, pra gente poder se orientar. Então, assim, tá na escuridão não é uma coisa boa, né? A gente já passa um pedacinho e já acha ruim. Imagine passar por muito tempo, uma vida inteira. E, na verdade, a Bíblia diz que todos nós estamos nessa condição de viver nas trevas por causa do pecado. O pecado nos coloca nessa condição de estar nas trevas, de viver nas trevas. E essa não é uma condição boa, né? Ninguém gosta das trevas físicas, e as trevas espirituais também não são boas. Alguém pode dizer assim, não, eu estou bem, eu vivo bem do jeito que eu estou, mas é porque quem diz que vive bem nas trevas é porque não conhece a luz, né? Porque a luz é justamente o extremo oposto. Quando a luz brilha, ela transforma tudo. Ela permite que a gente ande, tenha liberdade, né? Não precisa estar devagarinho tateando. Ela permite que a gente faça tudo, que a gente tenha consciência de tudo que a gente está fazendo. Ela transforma realmente, ela deixa tudo mais bonito, né? A gente pode ver as belezas que Deus fez com a luz. E aí o versículo 9 vai falar que ali estava a luz verdadeira. E quem é essa luz verdadeira? É Jesus. Essa luz verdadeira é Jesus. Em vários versículos na Bíblia apontam que o Senhor, Jesus, Deus, é a luz. Lá no Salmo 27 diz assim, tu és a minha luz e a minha salvação. Em 1 João diz assim, Deus é luz e nele não há trevas. E o próprio Jesus, ele fala lá no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é essa luz que veio ao mundo e que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele é a própria fonte de luz e de resplandecer que ilumina a humanidade pecadora, que merece o juízo de Deus, que merece o castigo de Deus pelos seus pecados. Mas por ele ser a própria luz da vida, ele é o único que pode oferecer a vida eterna por meio da luz da vida, que é Jesus, aos pecadores arrependidos. E aí no versículo 10, ele continua, ele está falando dessa luz verdadeira, né? Ele diz, no 9, aí estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Aí no 10 ele diz, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Jesus, ele desceu da sua glória no céu, sendo Deus, e veio ao mundo, se humilhando como um homem qualquer, um servo, mas não um homem qualquer, verdadeiramente, né? E ele é o próprio Deus, ele fez tudo foi feito por ele. Mas ele diz aqui que o mundo não o conheceu. E o interessante é que naquela época as pessoas viram Jesus, muitos seguiram Jesus, ele vivia cercado de multidões, né? Hoje em dia as pessoas ainda
a maioria das pessoas, acho que eu posso dizer isso, sabem quem é Jesus, mas mesmo assim, João está dizendo aqui que o mundo não conheceu. Por que vocês acham que João está dizendo que o mundo não conheceu? O que vocês acham? As pessoas viram Jesus, presenciaram naquele tempo os milagres de Jesus. Hoje em dia ainda presenciamos alguns milagres de Jesus, mas o apóstolo João está dizendo que o mundo não conheceu. Na verdade, o mundo não conheceu porque não recebeu como ele é, como o próprio Deus encarnado, que ele está dizendo aqui, né? Como o mundo não recebeu como o seu Senhor, como o seu Salvador, né? As pessoas seguiam Jesus, mas muitas vezes ele vivia rodeado de pessoas, mas muitas vezes elas buscavam o quê? Resolver seus problemas, curar as pessoas, ser libertos de demônios, comer o pão, como na passagem que Jesus multiplica o pão, né? Mas muitos, a maioria, não queria Jesus verdadeiramente como Senhor, o dono das suas vidas. Eles queriam apenas as bênçãos que Jesus podia trazer. E hoje em dia ainda tem muito isso, né? Muitas pessoas hoje em dia buscam as bênçãos de Deus. Buscam a Deus quando estão precisando, quando estão passando por uma dificuldade, mas não buscam o Deus das bênçãos. Não querem o Senhor, não buscam a Jesus como dono, quem manda na sua vida. Aquele que é o rei, o seu rei. Né? E é uma reflexão para a gente fazer na nossa vida, cada um hoje. Será que hoje eu estou buscando a Jesus para resolver os meus problemas? Ou eu estou buscando a Jesus para que Ele seja o dono da minha vida, o Senhor da minha vida? Né? E aí no versículo 11 ele continua, ele diz, Jesus, a luz do mundo, ele veio, e ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Naquela época, o povo de Deus eram os judeus, era o povo escolhido de Deus, né? E Jesus, ele veio como um judeu para o seu povo, que eram seus. E ele pregou para os judeus, mas está dizendo aqui o apóstolo João que os judeus não receberam. Não receberam como ele deveria ser recebido, como o próprio Deus encarnado, o Messias prometido, o Salvador do mundo prometido. E não receberam a tal ponto que o crucificaram, né? Mas a gente fica pensando, se ele viesse hoje eu não faria isso não. Eu não seria desses que não receberam. Mas a gente lê lá em Hebreus que todo aquele que é iluminado pela luz verdadeira e rejeita, de novo está sacrificando o Filho de Deus, de novo está expondo a Jesus a humilhação. Aquela humilhação que ele sofreu lá na cruz, o sofrimento que ele teve na cruz. Se nós somos iluminados pela luz de Deus e nós rejeitamos a luz, nós estamos novamente crucificando o Filho de Deus. Então não é muito diferente. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, que são iluminados pela palavra de Deus e o rejeitam, estão fazendo igualzinho os judeus fizeram. É o que diz lá em Hebreus. E aí, no versículo 12, é o versículo mais maravilhoso dessa leitura, né? Ele diz assim, primeiro 11, né? Ele veio para o que eram seus e os seus não receberam. Aí o 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse versículo é maravilhoso. Porque ele está dizendo que todos que recebem a Jesus têm o privilégio de serem filhos de Deus. Né? E nesse versículo a gente desmistifica uma crença muito popular que existe no mundo, de dizer que todos somos filhos de Deus. Eu vou pegar isso também, porque eu também sou filho de Deus. A crença popular, né? Mas esse versículo está dizendo o contrário. Ele está dizendo que nem todos são filhos de Deus. Nós somos, na verdade, criados por Deus. Com certeza nós somos criaturas de Deus. Mas nós nascemos não como filhos de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos inimigos de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que nós somos filhos da ira, porque nós somos todos pecadores, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus.
Então nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos em pecado e como pecadores nós somos inimigos de Deus e filhos da ira. Mas nós temos a oportunidade, o privilégio de sermos feitos filhos de Deus, recebendo a Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? E se é tão importante, se a gente pode ser filho de Deus, é importante a gente ter claro como é que a gente recebe, né, a Jesus como nosso Senhor e Salvador. O versículo ele é claro, ele diz: todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o que é receber a Jesus, né? Como é receber, conhecê-lo, né? Os seus não conheceram, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber Jesus é receber a luz verdadeira, crer nele como o único capaz de nos salvar dos nossos pecados, o único capaz, pela sua obra na cruz, pelo seu sacrifício na cruz, nos salvar dos nossos pecados. Reconhecer nele o nosso Senhor e Salvador, o dono da nossa vida, aquele que tem poder, que pode mandar em nós. É confiar nele para tudo. E é viver para obedecê-lo, em gratidão, por prazer, por amor. Como filhos de Deus, depois que nós recebemos ele, nós, como filhos que amam o Pai, desejamos agradar o Pai, fazer o que o Pai quer, né? E tem o versículo 13, ele fala assim: os que recebem a Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que ele está dizendo aqui? É justamente isso. Quando nós nascemos pecadores. Nós nascemos da vontade do homem, do sangue, da carne. É o nosso nascimento físico. Mas quando nós recebemos Jesus, nós nascemos mais uma vez espiritualmente. É o novo nascimento que fala lá em João 3, né? Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo para nos tornarmos novas criaturas. É o que a Bíblia fala lá em Coríntios também. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É um milagre que Deus faz na nossa vida, nos transformando. Lá em 1 Pedro, Pedro fala também. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus. Então nós somos gerados de novo, agora por Deus, né? Nós nascemos novamente por meio de Deus espiritualmente. Mas aí tem um outro versículo, lá em Mateus 7, que diz assim: Jesus fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Às vezes a gente pode entender mal esse versículo. Na verdade, esse versículo não está dizendo que a gente precisa fazer nada para receber a salvação, para receber o privilégio de ser filho de Deus, porque nós não podemos fazer nada. Tudo já foi feito. Jesus fez tudo que precisava ser feito lá na cruz, se entregando como sacrifício, pagando com o próprio sangue pelos nossos pecados, recebendo o castigo pelos nossos pecados, para nos dar o privilégio de sermos filhos de Deus e para nos dar de presente a salvação, quando nós o recebemos em nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Mas o que esse versículo está dizendo é que não adianta ter uma fé só de boca. Uma fé que não nos transforma. A fé, ela precisa... Na verdade, quando nós desejamos obedecer a Deus, nós estamos mostrando que nós já recebemos a salvação, né? Jesus estava querendo ensinar que não adianta só eu dizer que creio e a minha vida eu viver sem Jesus. O meu dia a dia é como se ele não existisse. Eu digo que eu creio aqui
eu oro, eu vou para a igreja no domingo, mas o meu dia a dia, a minha vida, eu vivo como se Jesus não existisse. Como se a vontade dele não importasse para a minha vida. Né? Quando nós recebemos, nós temos esse desejo de obedecê-lo, né? De viver para fazer a vontade dele. E aí, para finalizar, tem esses 2 últimos versículos, né? Que eu acho maravilhosos. O 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos também de sua plenitude, graça por graça. O Filho de Deus veio ao mundo, ele desceu da sua glória e veio ao mundo se humilhando como um homem por amor de nós. É um amor muito grande. E sem nós merecermos, nós somos pecadores. Nós não merecemos nada do que Jesus fez por nós. Ele cuida de nós todos os dias e nós não merecemos. Ele se sacrificou para nos salvar e nós não merecemos. É mesmo receber a plenitude, receber um presente, graça por graça. É de graça, é um presente. A Bíblia diz que, lá em Efésios 2, que pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Foi Jesus que fez tudo. E tudo por amor. É por isso que também a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Porque sem nós merecermos, nós recebemos esse amor todo. E algumas pessoas dizem assim: ah, mas Jesus fez a parte dele, eu vou fazer a minha parte. Que parte? Na verdade é ridículo, né? A gente acabou de ver, não é por obras, nada que nós façamos pode nos levar a Deus. Só o que Jesus fez pode nos levar a Deus, né? E às vezes a gente faz questão, eu quero fazer alguma coisa para ser salvo. Mas é como se, por exemplo, nós fôssemos mendigos. A verdade é que nós somos mendigos. Nós não temos nada para oferecer a Deus, nada. Mas Ele nos ama mesmo assim, Ele quer nos dar a vida eterna. Mas se a gente bate o pé, eu não posso receber de presente, eu quero fazer alguma coisa. Aí fica realmente ridículo. Porque é como se a gente, como um mendigo, estivesse querendo pagar por estadia no Palácio do Rei, para a vida eterna no Palácio do Rei, os 5 centavos que o próprio rei me deu de esmola. Não faz sentido, né? Na verdade, nós temos que entender que isso é um milagre que acontece na nossa vida a partir do momento que nós dizemos a Deus de todo o coração que nós queremos esse milagre para a nossa vida, que nós queremos recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí nós somos libertos do pecado, nós somos perdoados e salvos e nós somos capacitados a viver por Ele e para Ele. A viver como Paulo diz, deixa eu ver qual é como Paulo diz em Gálatas 2, ele diz assim: eu estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. É somente pela fé que nós podemos receber esse milagre. E aí, eu trouxe... Essa música é conhecida porque também é linda, né? E ela tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Da graça de Deus agindo em nossas vidas.